Nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, Te engrandecemos, Te agradecemos pelas nossas vidas, por esse dia, por esse instante que Tu tens nos concedido para exaltar ao Teu nome. Ó Deus, nós Te agradecemos pela vida desta igreja, de todas as famílias que aqui militam, Senhor. Ó Deus, por todo o Teu povo que se levanta neste dia em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que Tu tens tido conosco, pelo carinho, pela grandeza da Tua presença sobre as nossas vidas. Ó Deus, esse dia seja totalmente dedicado a Ti, para honrar e exaltar o Teu nome, Senhor. Visita os Teus servos, fala conosco neste dia, nos enche com a Tua sabedoria, com a Tua graça, ó Deus, e com a alegria de Te servir. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós pedimos a Ti que abençoe essa escola bíblica e todos aqueles que estiverem ouvindo esta palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então na última aula, o nosso assunto foi, o tópico que nós estamos estudando é a respeito de quem, irmãos? Nós falamos que a palavra de Deus, ela, em toda a sua extensão, desde o princípio até o final, tem alguém ouvindo aí, irmãos? Vamos concluir nossos problemas, nossos assuntos e vamos, então, destinar esse tempo somente ao Senhor. Então, nós entendemos e lemos, através da palavra de Deus, do nosso estudo, que a palavra de Deus, ela desde o princípio até o final, ela traz alguns personagens que representam toda a extensão de toda a história do ser humano, desde o princípio. E não só do ser humano, mas de toda a natureza, de tudo aquilo que nós vivemos, o que nós participamos. E esses personagens são principalmente o Senhor Deus, o Pai. Temos também o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E também todos trabalhando em prol deles, para Ele, para a honra deles. E também o cuidado com as suas criaturas, ou seja, o ser humano, o homem. E aí nós estamos estudando nesses dias, nós falamos um pouco sobre o caráter de Deus, a sua deidade, a sua forma como se conduz a Ele mesmo, a sua glória, o seu poder, a sua onisciência, onipresença e por aí. Nós falamos um pouco sobre isso, porque se nós fôssemos falar aquilo que o Senhor Deus nós passaríamos muitos dias, né? Mas tudo isso está contido, está presente na sua palavra, na orientação que Ele deixou para que o homem seguisse. E a seguir, então, nós vemos a presença do Senhor Jesus desde o princípio também. Muitas vezes nós pensamos ou estudamos e sentimos que o Senhor Jesus ele esteve presente apenas a partir do Novo Testamento, né? Da segunda parte da palavra de Deus, mas Jesus está presente desde o princípio. E nós estamos falando sobre isso. Eu creio que os irmãos têm tido estudado um pouco sobre isso que nós estamos trazendo. Da mesma forma, nós não temos como definir tantas oportunidades em que o Senhor se apresenta dentro da sua palavra, Senhor Jesus Cristo. E a seguir também a ação do Espírito Santo. Assim como também, que nós vamos dar uma passada, é sobre os anjos, né? Nós imaginamos e o mundo entende que existe um anjo apenas, aquele anjo da guarda, né? Que o povo fala. Mas nós vamos estudar um pouco a respeito dos anjos, para que nós tenhamos um pouco de conhecimento, para que então nós possamos então definir, entrar diretamente na análise dos livros do Antigo e Novo Testamento. Então nós iniciamos a nossa aula, a segunda aula, semana passada, complementando uma parte daquilo que é o Senhor Deus, e passamos então a visitar um pouco a palavra de Deus sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, que está presente também em toda a extensão da sua palavra. Então, quando nós tratamos dessa parte,
nós vimos que em todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor se faz presente. Em certas ocasiões, de forma teofânica. Aí nós precisamos entender o que é essa forma teofânica. É um encontro com a divindade de forma observável, visível. Entretanto, ele se apresentava de uma forma que ele não dizia que ele era o Filho de Deus, mas ele estava agindo ali com todo seu poder, sua autoridade, na forma do Filho de Deus. Irmãos, quando nós falamos sobre as três divindades, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, nós passamos a ver, quando nós estudamos sobre a presença desses três seres tão importantes, nós entendemos e vemos que quando Jesus, lá em João, ele disse, eu e o Pai somos um, ele quis dizer que ele é uma pessoa e o Pai é outra pessoa, entretanto, eles se complementam. Tudo aquilo que um pensa, o outro também sente, sabe? É importante. Né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas que têm o mesmo propósito. E aí ele diz a seguir que nós precisamos ser um com ele. Né? Os seus filhos, aqueles que entendem, que buscam a ele, precisam ser um com ele. Em outras ocasiões da palavra de Deus, através de tipos, figuras e símbolos que apontam para a obra e presença redentora de Cristo. Alguns exemplos. Nós não temos condições de exemplificar todas as ocasiões em que aparece a presença de Jesus Cristo, do Filho de Deus, na palavra de Deus. Mas temos alguns exemplos muito rápidos que nós vamos passar. Um deles é como a semente da mulher, que fere a cabeça da serpente, que todos nós conhecemos. Está lá em Gênesis quanto, irmãos? Capítulo 3, versículo 15, né, que está lá em Gênesis 3,15. O Daniel não chegou ainda, né? Alguém pode... Você sabe se alguém pode operar isso aqui? Além do Daniel, pastor? Operar esse... Se for possível, nós gostaríamos que colocasse, tá? Então, esta semente é Jesus Cristo. Ela é Jesus Cristo. Então, ela está muito visivelmente, de forma especial, apresentando-se lá no início da palavra de Deus. Essa semente é Jesus Cristo. A posteridade de Abraão. Também nós podemos ver lá no capítulo 12 de Gênesis. Nos versículos 3 e versículos 7. Nós não vamos ler essa parte, mas os irmãos podem anotar, porque são passagens importantes para a gente entender a presença do Senhor Jesus nessas ocasiões. Mencionada também por Paulo, da mesma forma que está aqui, aí ele corrobora com essa mesma informação, lá em Gálatas, na sua carta de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito também. Jesus é o cumprimento da promessa no estabelecimento do concerto de Deus com Abraão. Irmãos, eu queria que nós entendêssemos que nós estamos aqui fazendo algo e vendo algo que é extremamente importante para as nossas vidas. Né? Hoje tem sido dado pouquíssima oportunidade ou mesmo importância à palavra de Deus, né? Nós vemos que o mundo ele está tão envolvido com seus problemas, suas lutas, suas tristezas, que esquecem que todos nós precisamos e nós somos filhos de Deus, criados por Deus para viver uma vida santa, uma vida definitivamente irrepreensível. E que o homem pecou, saiu da presença de Deus, afastou-se do Senhor, e hoje as pessoas dão pouca importância àquilo que está contido na vontade de Deus, que é a sua palavra. Então, quando nós vemos, por exemplo, Jesus é o cumprimento da promessa no estabelecimento do concerto de Deus com Abraão. Aí a gente observa lá no capítulo 15 de Gênesis também, nós encontramos essa parte. E também no capítulo 17 de Gênesis também. Grande parte da Bíblia está fundamentada sobre o concerto abraâmico. Então, essa é de uma importância muito grande. O concerto abraâmico.
se estende até o final da palavra de Deus. Muitas vezes nós não estudamos profundamente como deveríamos, mas precisamos estudar toda essa questão do concerto abraâmico, que Deus fez desde o princípio com toda a posteridade. Ele não diz só até hoje nós, mas até o final de todas as coisas, até a conclusão de todas as coisas. Grande parte da Bíblia está fundamentada sobre o concerto abraâmico e seu desenvolvimento em Jesus, né? Então, quando Jesus ele nasce como em forma de homem, né? Ele nasce de uma semente da mulher, lá desde o princípio a gente vê isso, lá em Gênesis 3. E então ali está se cumprindo também aquilo que Deus afirmou. E aí segue-se a seguir todo um relacionamento e toda uma apresentação, toda uma abertura dos mistérios de Deus para o seu povo. Então é preciso que a gente possa entender essas coisas, é preciso que a gente possa dar valor, não só àquilo que se escreve ou que se fala, mas sobre toda a palavra de Deus, sobre o que está contido, o que é a palavra de Deus, né? Então é o estudo da Bíblia, quando nós fazemos assim, nós então passamos a compreender e também a ser visitados pelo Senhor, quando abrimos nossos corações para receber a palavra do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos, lemos, mas o nosso coração muitas vezes está fechado para o estudo da palavra de Deus e, além do mais, muitas vezes nós não damos oportunidade ao Espírito Santo falar conosco, trabalhar na nossa vida para que nós possamos, então, tirar proveito de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em Êxodo, também nós podemos ver a presença do Senhor. Moisés é um tipo de Cristo, pois ele liberta da escravidão o povo. Aí o Senhor fala sobre isso lá quando ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus diz, eu sou o pão da vida, lá em João 6,35, né? A palavra de Deus diz, irmãos, Jesus falou, ele diz, errais por não conhecer o que, irmãos? Só dois sabem, só dois. Errais por não conhecer o que, irmãos? Por não conhecer as Escrituras. Então nós tomamos medidas sobre a nossa vida, tomamos direções erradas sobre a nossa vida quando nós não buscamos, não conhecemos a Escritura. Então Jesus diz, eu sou o pão da vida, o pão da proposição que Moisés fala, que o Senhor orientou sobre toda aquela questão, lá em Êxodo 25:30. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E aí, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, lá no capítulo 8 de João, no versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando Moisés, então, quando o Senhor orienta Moisés a trabalhar com a questão lá do tabernáculo, e aí é colocado lá no tabernáculo um candelabro, e aquele candelabro ele precisava todos os dias ser trocado azeite, e precisavam as lâmpadas estarem acesas, e ali era um tipo de Cristo, mostrando, apontando exatamente para este tempo. Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. É quando ele vem e fala lá em João 8,12. Em Êxodo 40:24, nós podemos também ver, ele diz, eu sou a fonte de luz permanente, o Senhor dizendo. Em Levíticos, o sumo sacerdote e o sistema de sacrifício retratam a obra de Cristo. Em todo o livro de Levíticos, quando nós estudamos profundamente sobre principalmente os sacrifícios, as ofertas, aquilo que representa a nossa vida em relação ao Senhor, o nosso viver diário, que nós vivemos uma vida neste mundo e que Jesus, ele conclui que nós não somos deste mundo e passaremos por lutas, por sacrifícios da carne. Eu não estou dizendo cortar a carne como alguns fazem, principalmente quando você chega à Sexta-feira Santa, a gente vê
em alguns países, pessoas se dilacerando, né? Apresentando o corpo como um sacrifício. Não é esse o sacrifício que o Senhor se refere. Ele diz um sacrifício agradável. Então, ali no livro do Levítico, nós vemos a pessoa apontando para Jesus Cristo em todas aquelas ocasiões. Então, aqui nós vemos perfeitamente que a Bíblia, ela se complementa, ela se completa, ela não tem palavras que são lançadas apenas ao vento, ou então para que alguém diga que linda que é a palavra de Deus. Não é só isso, mas é para que nós tomemos posse e vivamos de acordo com aquilo que o Senhor tem nos orientado. Então, elas retratam lá em Levítico toda a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo. Se você quiser fazer um estudo, conhecer o Senhor, você vai conhecer, a partir lá do livro de Levítico, toda a obra redentora de Cristo. No livro de Números, está trazendo aquele que provê. Cristo deu-lhes a bebida espiritual no deserto. Aí, eu queria que alguém lesse aí, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pode ligar, Lucas? Está ligado já? Então, coloca aí no 1 Coríntios 10, no versículo 4. Então, aqui no livro de Números, ele retrata, então, aquele que provê. E aí, Paulo, ele vem falando, na 1 de Coríntios. Se alguém tiver aí, pode ler. Muito bem. A pedra era quem? Lê novamente aí para todo mundo ouvir. Então, aqui nessa parte, Paulo está falando sobre a bebida espiritual. É quando, então, lá no livro de... Qual é o livro que nós falamos, irmãos? Livro de Números, né? O livro de Números trata sobre essa questão da pedra que foi ferida, né? A pedra que jorrou água. E aí o Senhor, através de Paulo, ele traz essa informação. A pedra que foi ferida para saciar a sede. Entretanto, esta sede representa Jesus Cristo, aquele que mata a sede espiritual. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou a paz, eu sou a orientação para todos os problemas, as dificuldades, as lutas. Eu estou presente nas lutas. Eu não vou tirar as lutas, mas eu estou presente. É isso que o Senhor fala, né? Então, no livro de Deuteronômio, Moisés, o primeiro a profetizar a vinda do Messias, né? Quando ele mesmo profetizou, então, no capítulo 18, 15, alguém pode ler? Deuteronômio, vamos lá, rapidamente, tá, irmãos? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. E alguém também pode abrir em João 5. O Senhor teu Deus então ele despertará um profeta no meio de ti. Este profeta, Jesus Cristo, o profeta que viria. E aí em João 5:46 tem a conclusão. Vamos lá? Para ler? João 5:46 e 47. Então Moisés está dando, o Senhor Jesus está dando o testemunho dele mesmo, dizendo: eu sou aquele que foi profetizado por Moisés lá em Deuteronômio, no capítulo 18. Né? Então, é como nós estamos falando, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela se complementa em todos os sentidos, ela não tem palavras jogadas de qualquer maneira. Nós hoje não entendemos a palavra muitas vezes porque não estudamos, porque não buscamos
nós erramos hoje, tomamos medidas erradas, porque não conhecemos, não buscamos na Escritura a sua orientação, a orientação do Senhor. E hoje a sociedade está caminhando de forma, muitas vezes, erradamente, por conta de escolherem os seus próprios caminhos, né? E o Senhor, quando fez o homem, Ele não fez para que o homem escolhesse caminhos tortuosos, mas Ele deixou, inclusive, todo o suporte para que o homem possa viver de forma santa diante dele. Evidentemente que o homem, a partir do momento em que ele peca, ele perde toda a condição de santidade dentro da sua forma humana. E isso nós vamos estudar um pouco sobre o homem, nas próximas aulas. A partir então nós vamos entrar agora num outro formato. Da mesma forma que encontramos desde o início a ação do Pai e do Filho, também o Espírito Santo participa de todos os eventos, em todo o tempo. Alguns exemplos. É como nós falamos, irmãos, como gostaríamos de falar sobre a obra redentora de Cristo, mas a nossa matéria não envolve esta parte, apenas nós damos alguns exemplos, né? Porque os irmãos poderiam, poxa, ele também esteve presente no livro de Reis, Crônicas, 1º e 2º Samuel, nos pequenos profetas, nos grandes profetas. Sim, ele esteve em todas as ocasiões. O Senhor é presente, e não só é presente, mas Ele também há um testemunho em todo o Novo Testamento daquilo que Jesus, da forma como Jesus apareceu em todas as ocasiões, em todo o tempo. Então, nós vemos também, da mesma forma, a presença do Espírito Santo. Alguns exemplos. Esdras 1:1. Alguém pode ler? Já dá para colocar aqui, Lucas? Então, coloca. Esdras 1:1. É quando o Senhor Deus, Ele desperta, olha, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, e aí ele diz a seguir, então, o Espírito do Senhor, ele desperta. Naquela ocasião, os irmãos nós estudamos bastante aqui sobre o retorno do povo de Israel, né, para Jerusalém, para Judá novamente, né, a partir do momento em que completa-se o tempo lá do exílio do povo, né. Então, o Espírito de Deus então entra. Veja, irmãos, que a palavra inclusive fala que Ciro é o ungido de Deus, ungido para aquela ocasião. Deus então traz sobre ele uma orientação para libertar o povo que estava cativo. Então, é a presença do Espírito Santo. Em 1 Samuel 10:6, 1 Samuel 10:6, sobre um rei que também nós conhecemos muito bem, Saul, né? Também em 1 Samuel 16:13, 10:6 diz, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Amém, meus irmãos? O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. É quando, então, o Espírito de Deus toma posse. O Espírito Santo de Deus toma posse de Saul. Então, ele profetiza e tal, e a gente vê que realmente ele tomou posse dele naquele instante. Depois houveram problemas, e aí nós vemos quando afasta-se o Espírito de Deus da presença de Saul também, da mesma maneira. 1 Samuel 16:13. Sobre Davi, né? Da mesma maneira, o Espírito de Deus, ele toma posse também de Davi. Tomou Saul chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Numa oportunidade em que Davi precisava da orientação de Deus. Então ele se apresenta como o Espírito Santo de Deus. Em Juízes 3:10,
Nós não vamos ler aqui, porque o nosso tempo é curto, apenas mencionar em Juízes 3:10 sobre os juízes. Alguns desses juízes, né, que nós colocamos aqui apenas para que os irmãos possam perceber. Se alguém quiser ler depois, pode fazer isso. Eu acho que é bom. No capítulo 3, no versículo 10, sobre Otiniel. No capítulo 6, 34, sobre Gideão. A gente sabe todas inclusive todos aqui, eu creio que já ouviram pregações, mensagens sobre Gideão, sobre Otiniel, sobre Jefté, lá no capítulo 11, 29, sobre Sansão, também lá no capítulo 13, versículo 25. E tem uma parte muito interessante sobre Josué, né? O Josué, ele recebeu do Senhor algo especial para realizar. Foi ele o substituto, aquele que deu prosseguimento ao trabalho de Moisés. Todos nós conhecemos. Então, no capítulo 1, do versículo 5 de Josué, pode colocar aí? E no capítulo 6, no versículo 20 também, nós não vamos ler, mas a gente percebe, inclusive o Jorginho trouxe uma palavra no domingo passado, não sei quantos lembram, né? Sobre essa questão de Josué, que é algo extraordinário, né? Isso numa grande vitória do povo de Deus devido a diversos fatores, mas principalmente da obediência a Deus, a uma orientação de Deus. Então diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Os irmãos forem ler todo o contexto dessa palavra, vão encontrar a presença do Espírito Santo de Deus falando com Josué. A Bíblia nos traz informações a respeito dos anjos, né? Nós vamos dar uma passada rápida também, falando sobre os anjos, que ela traz também todo um trabalho relacionado aos anjos. A presença dos anjos em toda a palavra de Deus. O anjo, que em algumas traduções, tem o próprio hebraico, tem o grego, que fala sobre ângelos, malar, ou malak, né? Malar, fala-se malar no hebraico, significa mensageiro ou servidores celestiais. Então, os anjos, os irmãos sabem quantos anjos existem? Alguém sabe? Alguém pode dizer quantos? Oi? Milhares e milhares, são 22, não? Ah, tá. É porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos falar sobre querubins, serafins, ministros, sobre anjos mensageiros, sobre uma série de situações em que os anjos aparecem. E aí, quando fala-se sobre, principalmente, arcanjo, anjo, né? Todos esses seres são anjos. Entretanto, eles têm funções diferenciadas. Cada um deles recebe uma função. E é importante que a gente possa dar uma passada rápida aqui, porque nem todos os dias nós estudamos alguma coisa sobre anjos. Como o Caleb falou, são milhares de milhares, e em Apocalipse, no capítulo 5, ele fala não só em milhares de milhares, mas milhões de milhões, né? Então, não só são milhares de milhares, mas milhões de anjos, que foram criaturas feitas por Deus. Assim como Jesus Cristo foi gerado por Deus, amém, meus irmãos? Jesus Cristo foi gerado por Deus. Eu vejo em duas partes na palavra de Deus, principalmente lá na carta aos Hebreus. Os anjos foram criaturas, seres espirituais formados por Deus. Lá no capítulo 1 de Hebreus, pode colocar aí, a partir do versículo 13, vamos ler os versículos 13 e 14. Hebreus 1, 13 e 14. Rapidamente, Lucas. Isso, muito bom. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Vamos lá, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então aqui tem uma definição aproximada daquilo que são os anjos e que eles representam para o Senhor. Eles são criados por Deus antes de existir a terra.
Irmãos, nós vamos trazer algumas passagens aqui. Seria bom, se os irmãos quisessem anotar, seria ótimo. Mas se não, depois os irmãos acessam lá no YouTube, porque nós temos tempo, né? Porque eu sei que todo mundo aqui... Quem não acessa o YouTube aqui? Todo mundo acessa. Então passa a acessar pelo menos a aula de hoje, falou? Ok? Essa semana ainda não foi lançado lá no YouTube, é da semana passada, mas eu acho que vai ser lançado agora, não é isso? Na próxima semana, a partir da terça-feira, eu creio que já vai estar também essa aqui. Amém, meus irmãos? Ok? Então, irmãos, quem quiser acessa, dá uma olhadinha lá, não vai perder muito tempo, é 1 hora de aula minha, 1 hora de aula do pastor Ronaldo, que precisa ser estudado, né? Que não sejam somente palavras, como eu disse, lançadas ao vento aqui, mas que precisam ser estudados não só para a compreensão o que é necessário, mas também até para você estudar, dizer, eu preciso ver isso aqui, né? Para corroborar com aquilo que foi escrito, que foi dito, né? Então estuda. Eles são criados por Deus antes de existir a terra. Jó 38, pode colocar aí? Jó 38, 4 até versículo 7. Aliás, não põe Jó não, porque nós queríamos ver em Salmos 148, versículos 2 e 5. Mas, irmãos, depois podem ler Jó. Salmos 148, versículos 2 até o 5. Coloca aí, Lucas. Isso. A partir do versículo 2. Louvai-os todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E aí ele fala essa palavra, eles foram criados, todas as coisas, inclusive os anjos, né? Tudo foi criado por Deus. Em Colossenses 1,16, também coloca lá, por favor. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e por ele. Amém, meus irmãos? Então, sejam principados, potestades, tudo foi criado pelo Senhor. A Bíblia fala de anjos bons e anjos maus. Amém, meus irmãos? Tem alguém aí? A Bíblia fala de anjos bons e anjos maus. Eu não sei quantos já ouviram essa palavra, mas, todavia, todos foram criados bons e santos. Não foram criados por Deus anjos maus. Assim como também o homem não nasceu para viver no pecado. Da mesma forma, Deus não criou os anjos bons e os anjos para ser maus. Eles foram criados para ser bons e santos. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, de qual dia? Tudo que Deus criou foi perfeito e foi bom. Então, assim como também os anjos foram bons. Tendo sido lançados da presença do Senhor, ao participarem da rebelião contra Deus, juntamente com Satanás. E aí os irmãos sabem que Satanás também era um ser de luz, ministrador, era um anjo também, com autoridade, um anjo que poderíamos dizer que seria a quarta pessoa da Trindade, mas que ele se rebela contra Deus, e aí ele leva, a Bíblia diz que ele leva uma terça parte dos anjos junto com ele, quando ele se ensoberbece e acha que pode ser mais esperto do que Deus, mais inteligente, superior a Deus nos seus atos e ações, quando ele participa de algo extraordinário que o Senhor coloca à sua disposição, quando o Senhor reveste-o com uma posição privilegiada. Então, ele entende que pode ser superior a Deus, né?
parece que nós estamos vendo alguma coisa nesse mundo dessa maneira, né? Pessoas que, embora tão pequenas, que dependem tanto de Deus, muitas vezes se ensoberbece tanto que quase que se coloca sobre si mesmo o nome de Deus, né? E aí é quando começa a sua queda. É quando se revela aquela palavra, principalmente lá que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus os entregou às suas próprias concupiscências, porque eles definiram assim. Da mesma forma os anjos, né? Uma terça parte dos anjos aproximadamente, que foi lançado da presença do Senhor e que ele terá um fim também, né? Em 2 Pedro 2, 4, coloca aí, por favor. 2 Pedro 2, 4, Judas 6. Esse capítulo de 2 Pedro 2, a partir do versículo 4, seria bom que os irmãos lessem totalmente depois. Eu gostaria muito que os irmãos estudassem um pouco sobre essa questão que é importante. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, alguém pode ler aí bem alto, vamos lá? Pode prosseguir, pode continuar. Os 5. Amém. Nós vamos parar por aqui, mas quando os anjos, e aí os irmãos depois podem ler até o versículo 22 de 2 Pedro, se for possível, leiam e façam uma reflexão sobre isso. Inclusive, irmãos, eu vou pedir aos irmãos que façam um trabalho para a gente aqui, tá bom? Para que vocês possam tomar posse daquilo que vocês estão aprendendo e buscarem, fazer uma pesquisa, né, definindo aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês estudaram e viram na palavra de Deus. Eu vou pedir para os irmãos fazerem isso, eu vou dar uma orientação do que a gente precisa. Então, irmãos, os irmãos podem depois, devem ler essa parte, né? Que é bem importante para a nossa compreensão. Nós vamos ler abre lá em Judas 6, Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui nós vemos uma parte dos anjos que estão hoje sob cadeias, né? Presos, aprisionados. E aí, lá no capítulo anterior, lá na carta de Pedro, de 2 Pedro, ele fala sobre anjos que foram lançados no inferno, né? Hoje, infelizmente, nós vemos algumas pessoas que acreditam que isso é apenas simbólico, né? Que como que Deus vai prender um anjo, né? Ora, como que Deus existe? Como que Deus, o Espírito Santo está onde? Jesus morreu, ressuscitou e foi para onde, né? Algumas pessoas entendem e colocam isso como simbólico. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela está dizendo claramente o que significa. Deus lançou esses anjos, alguns deles, e aí se nós formos fazer um estudo aprofundado, nós vamos ver que parte deles hoje estão presos em cadeias, assim como o diabo vai ser preso também em cadeia por um tempo. E aí os irmãos podem estudar sobre isso. Eu não quero que acreditem em mim, mas na palavra do Senhor e naquilo que está sendo dito pela palavra de Deus, né? Então é importante que a gente possa estudar para que a gente tenha autoridade para falar daquilo que o Senhor tem nos mostrado. Em Apocalipse 12, capítulo 12, a partir do versículo 7, pode colocar aí. Apocalipse 12, a partir do versículo 7. Vamos ler até o versículo 9, tá?
Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, né? Ou seja, aqueles que se rebelaram contra Deus, né? Então aqui não tem nada de simbólico, irmãos. O dragão realmente existe, o diabo estava com o Senhor em toda uma comunhão, assim como os anjos, mas ele se rebela contra Deus e é lançado sobre a terra, né? E alguns foram presos em cadeias, conforme nós estamos vendo. Nós não estamos fazendo um estudo aprofundado, estou dizendo dessa parte, porque nós não temos tempo. Abandonaram o seu estado original de graça, como servos de Deus. Eles resolveram abandonar o seu estado de graça, um estado que eles viviam. Eles foram feitos para servir a Deus, eles viviam com Deus, gozavam de toda a autoridade que lhes fora dada sobre os assuntos que eles precisavam resolver, que Deus colocou à sua disposição, mas eles se levantaram contra Deus. Então eles tiveram essa possibilidade de levantar-se contra Deus. Não deveriam, eles não foram feitos para se rebelarem contra Deus, mas eles fizeram. Assim como o homem também não foi feito para se rebelar contra Deus, mas muitos rebelam-se contra Deus. Então é o que está escrito nesse versículo aqui, ó. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Da mesma forma como nós vemos lá no capítulo, em 2 Pedro, a partir do capítulo 2, nós vemos também da mesma forma os homens que se rebelaram contra a orientação do Senhor. Tá? E aí, quando nós vemos, fala sobre Noé e a sua família, sobre todas as ocasiões em que os povos foram julgados, naquela ocasião, e julgados, inclusive, irmãos, não para a morte eterna naquele instante, mas para a morte física, e que no futuro serão julgados para o que se chama a Bíblia de morte eterna, né? E isso eu não inventei, eu não vi em uma revistinha de papelaria, não. Está escrito na palavra de Deus. Todos que quiserem podem acessar e vão perceber claramente essa situação. Todos que se rebelam contra Deus serão julgados. Haverá um momento do chamado julgamento do trono branco, um julgamento para a condenação de todos aqueles que se rebelaram contra Deus, uma condenação que é eterna. Então eles perderam direito à sua posição celestial. Está descrito na Bíblia uma vasta lista de anjos bons, anjos que cumpriram a sua orientação, que cumprem até hoje, né? Eu queria que alguém colocasse em Apocalipse 5, 11, fala sobre exatamente essa questão da quantidade, uma grande quantidade de anjos. Apocalipse 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, de milhares e milhares. Amém, meus irmãos? Então, há uma grande quantidade e esses anjos, eles estão cumprindo um papel hoje, cumprindo uma orientação do Senhor, cumprindo um trabalho que foi definido pelo Senhor. E eles hoje permanecem na presença de Deus. Aí tem diversas áreas de atuação dos anjos. A gente vê uma das mais belas áreas de atuação e a gente olhando para a nossa fragilidade humana, a gente pensa, poxa, eu estaria cansando rapidamente, né? Quando eu ficasse tanto tempo na presença do Senhor, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Está escrito lá em Isaías 6, a partir do versículo 1, a gente vê toda essa questão. Anjos que ministram diante do Senhor com
diferentes autoridades, diferentes trabalhos a realizar para o Senhor. São os querubins, serafins, ministradores, são arcanjos, anjos e tal, mas todos são anjos criados por Deus com diferentes atividades, a definir diferentes autoridades. Embora os nomes de alguns, dois sejam registrados nas Escrituras, nomes, com os nomes deles, né? Ou seja, Miguel, em Daniel 12:1. Vamos ler? Miguel, esse traz o seu nome aqui registrado. Miguel, Daniel 12, versículo 1. Vamos lá, Lucas. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, aqui traz a passagem de Miguel. Em Judas 9, nós não vamos ler, Apocalipse 12, versículo 7 também. E Gabriel também tem o seu nome. Coloca aí no capítulo 9 de Daniel também. Daniel 9, versículo 21 e versículo 26. Versículo 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado aqui nessa revista e atualizada, ela traz o homem Gabriel. Em outras versões traz o arcanjo, o anjo Gabriel e tal. Homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse príncipe representa o Senhor, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. O povo de um príncipe, ali está representado tanto esse anjo que nós falamos, como também o Senhor Jesus, né? Na parte teofânica, anjo Gabriel. Segundo parece, os anjos estão divididos em diversas categorias. Miguel é chamado de arcanjo, anjo principal. Judas 9, 1 Tessalonicenses 4,16. Há serafins também, são aqueles dos quais nós falamos, lá em Isaías 6, no versículo 2. Querubins, também lá em Ezequiel 10, 1 a 3. Anjos com autoridade e domínio, em Efésios 3, 10, Colossenses 1, 16. Irmão, se eu estiver indo muito rápido, pode pedir para parar e também perguntem. Nós estamos aqui para trazer essas informações. Entretanto, nós não vamos ler todas essas passagens exatamente por conta do tempo, mas está aí para os irmãos pesquisarem. Miríades de espíritos ministradores angelicais. Eu queria que abrisse lá em Hebreus, no capítulo 1. São miríades de espíritos ministradores angelicais. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e também o 14. Hebreus 1, 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, e até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Lá. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu queria que os irmãos lessem esta passagem em casa e definissem aquilo que estão estudando. Ok, irmãos? Façam uma redação sobre essa parte. Ok? Hebreus, vamos lá? Anotem aí. Eu queria que na próxima aula nós vamos pedir aqui para os irmãos trazerem, para falar rapidamente, alguém que quiser falar sobre essa questão. Ok?
Apocalipse 5:11, nós vimos que são milhões e milhões, miríades e miríades. Os anjos, como seres espirituais, louvam a Deus. Hebreus 1:6, pode colocar? Hebreus 1, versículo 6. Como seres espirituais, eles ministram. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então eles ministram diante de Deus, todos os anjos de Deus. Cumprem a sua vontade. Números 22, 22, Salmo 103, 20. Pode abrir em Salmo 103, 20, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da palavra. Esses anjos aí, depois nós vamos trazer uma orientação aqui aos irmãos sobre essa questão do Salmo 103, versículo 20. Veem a sua face, Mateus 18, 7, 10. Estão em submissão a Cristo, 1 Pedro 3, 22. Pode abrir 1 Pedro 3, 22. 1 Pedro 3, 22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Os irmãos depois podem ler os versículos anteriores para conhecer essa parte. São superiores aos seres humanos, em Hebreus 2, 6 e 7. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas é quando o Senhor disse que nós fomos feitos homens, um pouco, Hebreus, capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós fomos feitos um pouco abaixo, um pouco menor do que os anjos, tal e tal. Habitam no céu, Marcos 13, 22. Apocalipse 19, 9 e 10. Habitam no céu. É a habitação dos anjos, né? Embora que eles se desloquem a todo o tempo para cumprir a orientação de Deus. Não se cansam. Mateus 22, 30. Nunca morrerão. Irmãos, eu vou trazer eu prometi para os irmãos, é que eu ainda não consegui alguém que faça isso da forma como precisa ser feito, mas eu vou trazer uma apostila para os irmãos, tá? Para os irmãos compararem tudo isso aqui. Habitam no céu, Marcos 13, 22, Apocalipse 19, 10. Não se cansam, Mateus 22, 30. Nunca morrerão. Abre aí em Lucas 22, 34 a 36. Lucas 22, 34 a 36. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos lá? E disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, alforjes ou sandália, faltou-lhes porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois: mas agora aquele que tiver a bolsa, tome como também o alforje, que não tem espada, venda a sua capa e compre. Eu vou revisar essa passagem, tá, irmão? Depois eu vou trazer para os irmãos. E não dormem, nem devem ser adorados. Apocalipse 9, 19, 9 e 10. Podem aparecer em forma humana, em Hebreus 13, 2 e Gênesis 18, versículo 2. Os anjos executam numerosas atividades na terra, cumprindo ordens de Deus, desempenharam importante papel em missões, seguindo ordens de Deus. Exemplo, revelada a lei de Moisés, em Atos 7, 38, Gálatas 3, 19. Seus deveres relacionam-se principalmente à obra redentora de Cristo. Então, todo o trabalho não só dos anjos. Oi? Não, exemplo, estou falando exemplo, né? Atos 7, 38,
Gálatas 3,19 são exemplos. Então, os deveres dos anjos relacionam-se principalmente à obra redentora de Cristo. Toda a revelação da palavra de Deus, tudo aquilo que está na palavra de Deus, ele traz todo um relacionamento, um direcionamento, uma orientação, e todos os aspectos que estão aqui, definidos na palavra de Deus, todos os mistérios que estão revelados aqui, é tudo para que o homem possa conhecer ao Senhor, a extensão do trabalho de Deus, aquilo que o Senhor intentou na sua mente para realizar em todas as épocas, né? E aí, quando ele traz a palavra escrita por homens que foram direcionados por ele, que foram chamados para fazer esse trabalho, ele traz para que nós possamos conhecê-lo, conhecer não só a Deus, Pai, Filho e Espírito, como também o trabalho dos anjos, o trabalho dos homens, o que aconteceu para que o homem ficasse, se tornasse da maneira que hoje nós vemos na sociedade. Ou seja, um povo que muitas vezes não conhece e não quer conhecer ao Senhor ou não quer seguir a Ele. Eu estou dizendo aquele povo que não recebe ao Senhor, aquele povo que ouve falar e que às vezes até tem experiências com Deus, mas que muitas vezes só quer os benefícios que Deus pode trazer, em detrimento à parte espiritual, segundo os seus conceitos, os conceitos humanos. Os conceitos humanos entendem que benefícios são viver uma vida regalada, uma vida que você possa viver sem problemas, né? Sem lutas. Mas quando diz o principal fundamento do relacionamento do homem, ou seja, a principal bênção do homem é conhecer ao Senhor, muitos não querem fazer porque envolve negar-se a si mesmo, né? Envolve entender que tem um Deus que é superior a todas as coisas. Muitas vezes nós dizemos, Deus é superior a todas as coisas, mas no momento em que nós precisamos abrir mão de algo nosso, que nós construímos dentro de nós, nós começamos a dizer, essa parte não compete a Deus, compete a mim. E aí é quando temos uma série de problemas. Então, anjos executam numerosas atividades na terra, cumprindo ordens de Deus, desempenharam um importante papel em missões, seguindo ordens de Deus. Então, eles revelaram toda essa situação que nós vivemos hoje. Hoje, Deus institui anjos também. Ele envia anjos para estarem conosco, para ministrar junto ao Senhor, juntamente conosco. Quando nós nos reunimos aqui nesse instante, tem anjos de Deus neste lugar, porque aqui tem servos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, os anjos de Deus, eles todo o tempo estão glorificando a Deus. Quando nós estamos louvando a Deus, os anjos estão nos acompanhando também no louvor a Deus. É por isso que é importante a gente vem para o culto, por exemplo, quando nós nos reunimos aqui no templo, nós viemos cultuar a Deus, nós viemos glorificar a Deus. Sabemos que Deus está recebendo desde o princípio, Deus está conosco em todo o tempo, mas Ele está recebendo desde o princípio em que eu me levanto e digo, Senhor, hoje eu vou estar com meus irmãos, eu vou estar no teu templo adorando a Ti. Então, o Senhor, Ele se agrada disso, né? E aí, nesse momento, os anjos estão também nos acompanhando, né? Aí a gente diz, aconteceu um acidente, morreram não sei quantos, será que Deus não está presente? Deus tem os seus propósitos, né? Deus sabe todas as coisas. Ele não se liga apenas no que se vê, ou que nós queremos que Ele veja, mas o que Ele é, o que Ele representa, os propósitos que Ele tem para a vida de todos aqueles que o conhecem, que o temem. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar por aqui, porque o nosso tempo acabou. Na próxima semana, nós vamos concluir essa parte e vamos entrar, então, num trabalho de
do conhecimento um pouco do homem,